O que o jogo entre Flamengo e Grêmio tem a ver com o jogo entre o Newcastle e o Chelsea, que jogam na Premier League na Inglaterra? Fica aí que depois da vinheta a gente vai explicar tudo isso. Calma, corneta! Fala, corneta! Tudo bem com você? Tá feliz? Como eu sempre digo, né? Depois de uma vitória boa, a gente sempre fica mais leve, mais feliz, trabalha mais de boa. Vamos conversar sobre o jogo do Flamengo, essa vitória por 2-0 lá, né, no campo do Grêmio, lá em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. E vamos conversar também o que isso tem a ver com o jogo entre o Newcastle e o Chelsea. Mas antes de eu explicar para você a relação desses dois jogos, eu já vou pedir para você deixar o seu like. Isso é muito importante aqui para o canal. A gente tem melhorado as nossas visualizações, mas a gente percebe que a maioria das pessoas que assistem nosso vídeo não são inscritas e nem deixam o like. Então, por favor, dá essa moral, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e depois compartilha esse vídeo para a rapaziada, compartilha para todo mundo, beleza? Mas vamos lá. Vamos falar o que uma coisa tem a ver com a outra. Primeiro eu vou explicar para você a minha situação. Sim, eu não moro no Brasil. Eu morei no Brasil praticamente a minha vida toda, mas há mais de 3 anos eu moro nos Estados Unidos. Talvez você já tenha visto aqui no canal um outro vídeo falando sobre os esportes americanos. Se você não viu, eu vou pedir até você para dar uma consultada aqui no card. Tem um vídeo muito bacana mostrando um estádio de beisebol. E aí, dentro desse contexto, eu tive a oportunidade de assistir um jogo da Premier League Summer Series, ou seja, a pré-temporada da Premier League, da Liga Inglesa de Futebol. E assisti o jogo entre o Newcastle e o Chelsea. Só que, no mesmo horário, estava acontecendo o jogo entre Grêmio e Flamengo. Então, eu posso dizer que voltei a ver um jogo do Flamengo do estádio, porque sim, eu tive que recorrer ali ao celular para ficar acompanhando o jogo do Flamengo. Então era um olho no gato, um olho no peixe, um olho no campo, no jogo que estava acontecendo ali entre o Newcastle e o Chelsea, e o olho no que estava acontecendo lá em Porto Alegre entre o Grêmio e o Flamengo. E o que isso tem a ver? Bom, primeiro vamos pensar o seguinte. Nós temos modelos de jogo bem diferentes. Fica muito nítido. Por mais que o jogo entre o Newcastle e o Chelsea era um amistoso, sim, jogo de pré-temporada. Por mais que a maioria dos jogadores eram jogadores reservas, né? Tinha ali alguns titulares pensados em cada equipe. Mas a gente consegue ter uma ideia muito interessante da proposta de jogo, do modelo de jogo. Modelo esse que eu falei no vídeo anterior que o Flamengo tinha dificuldade de encontrar. Uma diferença muito gritante, e eu conseguia fazer esse comparativo vendo o jogo ao vivo e acompanhando o jogo ali pelo celular, é a velocidade das ações. Um jogo da Premier League é muito mais rápido. Os jogadores ficam muito pouco tempo com a bola. Se a gente pudesse medir ali o quanto de tempo o jogador ficava com a posse da bola, a gente ia ver que é um percentual muito menor comparado ao jogo do Flamengo, ao jogo do Grêmio, ao jogo de um campeonato brasileiro ou ao jogo dos clubes latinos. Sim, os times europeus tocam muito mais rápido a bola, no máximo 2 toques, sempre um passe com muita velocidade, passe rasteiro, pouquíssimos lançamentos. Raras foram as vezes em que os jogadores chegavam à linha de fundo e cruzavam a bola para a área. O cruzamento quase inexistia, porque eles entendem que cruzar a bola para a área aumenta o percentual de você perder a bola. Você notou que há uma certa comparação com o que o Sampaoli fala do Flamengo? Cuidado com o balão, ou seja, não entrega a bola a todo custo, ficar com a bola é fundamental. O próprio Guardiola fala muito isso, né? Defender-se com a bola, cuidar da bola enquanto você tem a bola, o adversário não te ataca. E aí você consegue perceber, olhando ali no jogo do Flamengo, que o Flamengo e Grêmio é um jogo muito mais arrastado, um jogo muito mais espaçado.
a primeira linha e a última linha muito mais espaçada. Logo, os jogadores têm muito mais espaço para ficar com a bola e para conduzir a bola. Lembra? Eu já comentei aqui também em outros vídeos que o futebol ele é um jogo territorial, ele é um jogo que ele é disputado ali entre duas grandes valências, vamos dizer assim, tempo e espaço. Ou seja, você fazer aquilo que você precisa no menor tempo possível, porque assim você vai conquistar espaço. E uma vez que você conquista espaço, você chega mais próximo ao gol adversário. Num jogo da Premier League, esse espaço é muito disputado. Então, por várias vezes a gente observa muito as equipes muito compactadas, porém muito amplas, com jogadores muito próximos às linhas laterais. Modelo parecido ao que o Sampaoli tem tentado adotar no Flamengo. E se a gente for mais honesto, que o Paulo Sousa tentou adotar e que o próprio Vitor Pereira tentou adotar. Ou seja, jogando com alas, jogadores pisando nas linhas laterais. Só que essas linhas da profundidade, a linha da zaga e a linha do ataque, muito espaçadas. E aí, não são raras as vezes em que o Flamengo precisa fazer esse lançamento para conseguir ultrapassar essa linha de marcação. Na Premier League, essas linhas de marcação, na maioria das vezes, elas são vencidas pela movimentação constante dos jogadores sem a bola, ou seja, sempre criando uma linha de passe. Então, é perceptível, por mais que, estando ali no estádio, você não consegue focar tanto a atenção no jogo que está acontecendo, como também a minha maior preocupação no jogo lá em Porto Alegre contra o Grêmio, é claro que você não consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo, mas é nítido quando você consegue prestar um pouco mais de atenção, as diferenças são gritantes. Agora, vamos falar do jogo Flamengo e Grêmio ou Grêmio e Flamengo, Flamengo 2, Grêmio 0. Bom, a gente tem comentado aqui em diversos vídeos que o desempenho tem sido uma coisa fundamental, desempenho esse que o Flamengo tem tido muita dificuldade em encontrar na sua plenitude, ou seja, aquele melhor desempenho, aquele futebol que olhando para o elenco você imagina que eles consigam jogar. No jogo de ontem, nós encontramos exatamente o oposto. Dá um certo alívio, dá um certo sorriso no rosto, porque você olha e fala, é isso, tá vendo por que não joga sempre assim? Por que não joga sempre com essa vontade? Por que não acerta sempre os passos como vocês acertaram? Será que os jogadores estão realmente escolhendo uma competição? Olha, é muito leviano falar que o jogador escolhe uma competição. Eu não acredito nisso, eu já falei aqui em outros vídeos, mas a gente precisa falar que a motivação é diferente. Ele pode não escolher, mas ele pode estar muito mais motivado. A gente também precisa entender contra quem nós estamos jogando. O Grêmio, é uma equipe que deixa mais o adversário jogar. Se a gente relembrar o jogo entre Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, que nós ganhamos de 3-0, observem que depois que o Flamengo fez ali 3-0, o Grêmio começou a atacar bastante, ou seja, é uma equipe que tem por característica até dos seus jogadores e do seu treinador, o Renato Gaúcho, de ir para cima. Então, quando você pega uma equipe que vai para cima, obrigatoriamente você vai permitir espaços na sua defesa. Nós sentimos isso na própria pele, quando nós jogamos no ataque e pegamos uma equipe que só fica na defesa, as equipes adversárias exploram exatamente a bola nas costas da nossa defesa, porque vai ficar espaço. E quando você vê, então, o Flamengo contra o Grêmio, fica mais fácil entender o comportamento, porque do outro lado é o Grêmio. Do outro lado é uma equipe que está também propondo o jogo e aí sim permitindo também espaços. Soma-se a isso, a gente tem também algumas escolhas táticas do próprio Sampaoli. Olha, te confesso que quando eu vi a escalação e eu vi o Thiago Maia no meio, eu já fiquei preocupado. Sim, o Thiago não tem jogado bem. A gente também tem falado isso aqui, a gente tem criticado bastante. O Thiago Maia não tem tido confiança para jogar, tem errado muitos passes, tem errado as próprias marcações nos adversários, falhando, e a gente tem sofrido bastante com o baixo desempenho do Thiago Maia na temporada de 2023. Mas no jogo de ontem, a gente queimou a língua, eu queimei a minha própria língua. É esse o Thiago Maia que a gente conhece há muito tempo e que a gente tanto questiona porque a gente sabe que ele pode entregar.
Só que o desempenho do Thiago, ao meu modo de ver, foi muito favorecido por um movimento que o São Paulo fez, que foi exatamente a colocada do Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. Isso muda muito a característica da arrumação da equipe e da armação da equipe, ou seja, como a equipe vai sair com a bola, como a equipe vai construir as jogadas. O Ayrton Lucas tem por característica usar muito o corredor. Só que jogando com o Bruno Henrique, que também usa esse corredor esquerdo, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. O São Paulo precisa pensar nisso mais lá para frente. Quando ele tira o Ayrton Lucas e ele bota o Felipe Luiz, pela qualidade absurda do Felipe, é um jogador que joga de terno, ele conseguiu fazer essa jogada muito por dentro, ele conseguia desafogar a defesa e arrastar essa bola para dentro. E ao fazer isso, aliviava bastante a função ali tanto do Thiago Maia quanto do próprio Vitor Hugo, que começou a jogar bem melhor como segundo volante. Então eu estou aqui compartilhando que a ajuda do Thiago, né, ou melhor, o desempenho do Thiago, foi também, na minha opinião, por causa da movimentação do Felipe Luiz por dentro, permitindo que o Thiago sempre tivesse uma bola em melhor qualidade, nunca ficasse ali na fogueira, sempre tinha ali uma opção de passe. É claro que a gente precisa pensar também que do outro lado nós tivemos uma partida primorosa do menino lá, do Wesley. O Wesley jogou muito bem, é um jovem que tem um talento muito grande para atacar e ataca muito a bola, tanto que foi assim que nós fizemos o nosso primeiro gol. Ele ataca a bola fazendo também um movimento parecido com o do Felipe Luiz, ou seja, uma diagonal por dentro, ele rouba essa bola, a bola vai lá no Bruno Henrique, num passe que eu pensei até que tinha sido o próprio Arrascaeta, tamanha qualidade do passe que o Wesley deu, e mais uma vez o Bruno, com a sua habilidade, coloca a bola por baixo da defesa, das pernas da defesa do Grêmio. O Gabigol só tem um trabalho de empurrar. Poderíamos ter facilitado, o Gabi perde um gol, né? E isso deixa a gente bastante chateado, porque no jogo de Copa não se pode perder gols assim, principalmente um gol de pênalti. Mas o Gabriel tem muito crédito com a gente, muito crédito. E eu tenho certeza que esse gol não vai fazer falta. No segundo tempo, o Flamengo domina mais ainda as jogadas, a equipe com muita posse de bola, recuperando muito, né, a perda da bola. O Vitor Hugo também muito bom, assim, a composição dele no meio campo, preenchendo bastante os espaços, errando muito menos. Bruno Henrique, uma partida também maravilhosa. O Bruno, graças a Deus, voltou, né, já de lesão, já está recuperado. Se você não sabe do que eu estou falando, eu também fiz um vídeo aqui no canal, e é só você olhar agora nesse card aqui. Então a equipe com uma partida muito equilibrada, uma partida de amplo domínio técnico, tático, físico, um acerto primoroso do Sampaoli e dos jogadores. A gente vem sempre aqui bater, porque a gente sabe que essa equipe pode entregar muito mais. E eles mostraram isso pra gente, que eles podem entregar muito mais. E aí, quando levanta lá a plaquinha de substituição, o que vem pela equipe do Flamengo? Vem Alan, vem Pedro, vem Cebolinha, vem Luiz Araújo e vem muito mais jogadores. Então é um elenco muito rico, é sim o melhor elenco da América Latina, e é por isso que a gente cobra tanto que esse time jogue bem. Agora, para isso acontecer, como eu também venho falando aqui, por mais que o trabalho do São Paulo até o momento é nota de 6,8, eu acho que temos que dar tempo para ele. Não está jogando bem em alguns momentos, a equipe oscila, é verdade, mas precisamos dar tempo para ele. Eu tenho certeza que com trabalho, com o tempo, a gente vai conseguir melhorar esse desempenho e atuar em mais alto desempenho por mais partidas, como a gente viu na partida entre o Flamengo e o Grêmio. Beleza? Então é isso. Agora é voltar as energias para o Campeonato Brasileiro. A gente deu um grande passo na Copa do Brasil, mas não está resolvido. Tem o jogo da volta e futebol. Tudo pode acontecer. Mas agora, descansar, voltar as nossas energias para o jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Então, galera, valeu por ter chegado até aqui. Se você chegou, não se esquece, deixa o seu like aí, aperta o botãozinho do like, isso é muito importante pra gente, né? Compartilha esse vídeo para todo mundo e se inscreve aqui no canal. Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo.